Olá, meus amigos, boa noite a todos. Dr. Alessandro Dantas aqui na área com vocês para poder apresentar o nosso novo grupo, né? O grupo 2 do Digital 7. A segunda demanda, a primeira demanda já está fechada, será dada entrada agora em janeiro deste ano agora. E foi a ação talvez mais complexa que eu tive o prazer de fazer. Complexa em razão dos desafios, das peculiaridades, de tudo que eu vejo vocês passando e da dedicação que eu imprimi nessa ação para que a gente possa aumentar o máximo possível as nossas chances de êxito. Como eu já havia dito em outros grupos, vocês do Digital 7 estão eliminados do concurso. Como acontece, na verdade, em vários concursos. É comum, muitas vezes, o candidato, por um motivo ou por outro motivo, ele ser eliminado do concurso. Seja na prova objetiva, na prova discursiva, seja na oral, no psicotécnico, seja por um motivo que for. E às vezes até mesmo pode ser eliminado por não passar nenhuma cláusula de barreira. O caso de vocês é diferente. Foi criada uma regra restritiva, que não é cláusula de barreira, na minha opinião, e eu estou muito convicto disso, que é o edital, ou melhor, que é o decreto 6944 de 2009, que numerou o cadastro de reserva de forma ilegal, de forma abusiva, fazendo com que o concurso público sequer conseguisse alcançar efetivamente o seu objetivo, que era suprir, né, o déficit pessoal existente quando o concurso foi feito. Veja, hoje em dia, se a gente for analisar, além de ele não ter conseguido isso, a quantidade de vacâncias que aconteceram ao longo do prazo de validade do concurso é muito superior ao número de vagas que foram disponibilizadas no digital. E também é muito superior ao número de vagas já que podem ser nomeadas de acordo com o decreto 6944, que é o decreto que fez a restrição, ou seja, mesmo que eu nomeasse todos os candidatos aprovados no concurso, fora o número de vagas, de acordo com aquele decreto, ainda assim eu não conseguiria suprir o objetivo para qual foi feito aquele concurso. E a sociedade está sofrendo com isso. Eu estou tendo problemas sérios relacionados à seguridade social, à previdência social, assistência social, fazendo com que esse limitador ele seja inconstitucional. Bom, é uma ação que desde o início eu falei que não é uma ação fácil de ser feita, não é uma ação simples de ser feita, é uma ação mais complexa, uma ação mais difícil. Por isso que não teve no início tanta adesão, mas depois a gente debatendo, conversando, as pessoas foram vendo que, na verdade, no direito tudo se constrói, né? Ou seja, no direito tudo é possível. Eu não vou dizer, isso é impossível. Não, a gente vê sempre coisas acontecendo. Uns ganham, outros perdem, dependem de vários fatores. Depende do fator advogado, depende do fator juiz, depende do fator da peça estar bem preparada, da prova estar sendo bem feita, né? Então esse processo de vocês é um processo realmente mais complexo, mas é um processo que eu posso dizer, ele é mais complexo, mas é um processo que é exatamente o que eu faço, o que eu trabalho, o que eu gosto. Trabalhar com direito administrativo, trabalhar com gestão pública, trabalhar com concurso público. Então aquilo que parece, de certa maneira, uma coisa impossível, uma coisa sem sentido, uma coisa que você fala, Alessandro, não há possibilidade, isso não cabe, como muitas pessoas dizem, eu falo, cabe. Mas isso é tudo o quê? Isso é tudo questão de linguagem, isso é tudo questão de conhecimento que a pessoa tem sobre determinado assunto. É a mesma coisa, às vezes eu chego e vou discutir com uma pessoa sobre um tema e acho que aquilo é impossível. E ela fala, não, para você é impossível, porque você não é especialista nisso. Para mim não é. E eu vejo isso na prática diariamente, quando eu consigo reverter várias situações em que o candidato estava inicialmente achando que não havia solução. Eu falei, calma lá, você não tem mais nada a perder, você já está eliminado. Você só tem a ganhar, vamos brigar. Eu tenho como construir para você uma tese diferente, uma tese que vai fazer com que o juiz pense de uma maneira diferente. Porque o concurso público ele tem um problema, ele não tem uma lei regulamentando o concurso.
Então veja que eu tenho, de certa maneira, uma escassez de norma, fazendo com que tantas ações, né, quanto as decisões, elas não sejam tão ricas. Então a construção de petições bem feitas, elas são exceções. Decisões bem feitas são exceções também. Por quê? Porque eu não tenho, vamos dizer assim, um aparato normativo grande, diferente do Código Civil, né? Diferente da lei de licitações, que tem lei própria. Eu não tenho uma lei geral de concurso público. Isso faz com que fique mais difícil trabalhar com isso. E levando em consideração que o concurso público ele é o primeiro passo para você ingressar no serviço público, você tem que entender dessa questão também de provimento, de orçamento, toda essa parte logística de gestão pública, que é uma coisa que o juiz ele não estuda isso para passar no concurso público. Isso aí é questão interna de gestão pública. Então, por isso que é uma ação um pouco mais complicada. Mas, é aquilo que eu falei, é complicada para quem não mexe com isso. Para quem trabalha com isso, eu não estou dizendo que só eu trabalho com isso, certamente outras pessoas também trabalham, e também com grandiosidade, mas tem pessoas que têm domínio sobre isso. E eu peguei justamente esse período de férias, né, que eu deveria tirar, e me dediquei 100% a essa ação do Edital 7, para poder fazer a melhor ação da minha vida. E eu posso dizer para vocês que a ação ficou excelente. Vocês, as pessoas que entrarem, né, no caso, e terem a oportunidade de ver essa ação, vai ficar feliz com o que está escrito ali. Como eu já sempre disse, eu e qualquer outro advogado, ninguém nunca vai poder garantir resultado. Mas você vai poder ler e falar tudo o que ele podia fazer ali por a gente, ele fez. O juiz não deu porque eu não sei porquê. Mas para rebater aquilo ali vai ser bem difícil. E outra coisa que eu tenho conversado com os líderes, eu não me interesso apenas por vocês ganharem via minha ação. Eu quero brigar por vocês na via administrativa, participando de reunião, como efetivamente vou participar agora, junto com o Bruno e membros da comissão, ganhando nada para isso. Eu quero que vocês ganhem, entrem com isso aí, não tem problema. O importante é vocês vencerem, conseguirem de alguma maneira. É claro que às vezes a gente não consegue na via administrativa, e aí a via judicial está aí para isso, para impor à força da jurisdição aqueles governantes que não colocam na prática os deveres constitucionais que deveriam colocar, que são omissos em relação aos seus deveres relacionados à Seguridade Social, agências da Previdência Social, em que eu demoro meio ano para poder marcar um atendimento e depois mais um ano para que seja deferido um benefício. Ou seja, isso para certas pessoas é pior que a pena de morte. A pessoa fica em situação de miserabilidade e está confessado, está claro que a situação toda está relacionada à falta de pessoal. Nem que se eu chamar todos os aprovados do cadastro de reserva, resolveria. Por isso que o edital 7, ele tem que ser ressuscitado. Eu tenho que restabelecer. Isso tudo está sendo trabalhado, foi trabalhado de uma maneira diferenciada na ação. Por isso que é uma ação que eu fiz, né? Com muito carinho, praticamente as férias todas, eu terminei ela ontem, passei para pouquíssimas pessoas lerem isso aí, e foi uma ação que foi um pouco mais cara do que a do Edital 13. Ela foi um pouco mais cara do que a do Edital 13 por alguns motivos. Primeiro que a do Edital 13 nós tivemos mais de 350 pessoas mais ou menos, e já do Edital 7 a quantidade é menor. E segundo, que a complexidade da ação do Edital 7 não dá nem para comparar com a complexidade da ação do Edital 13 e 19. Então é muito mais complexo. Eu tive que trabalhar refutando e derrubando vários argumentos de prescrição, argumentos de inconstitucionalidade do decreto, no caso concreto, muita coisa, mas isso tudo de uma maneira extremamente fundamentada. Aí você fala, Alessandro, mas você já fez o trabalho, agora acabou. Não é bem assim. A ação bem feita, uma petição bem feita, ela é fundamental. Mas eu preciso ter uma gestão bem feita, porque o INSS vai se defender. E aí eu preciso fazer o quê? A contradefesa. Eu tenho que saber fazer a instrução do processo ao longo do processo.
o que no outro processo eu não vou ter, que é um MS. Esse processo, eu até falei, a maioria das pessoas, cargo de técnico, ou estão desempregadas, ou recebem um valor menor, pequeno. Então eu falei, vamos pedir assistência jurídica gratuita. Por mais que eu receba um pouco a mais, acima de R$3.000, por exemplo, se eu demonstrar que eu tenho gastos, né, com família, com filho, com plano de saúde, e que me sobra no final do mês um valor pequeno, menos de 3.000, eu posso pedir. E se o juiz negar o pedido de assistência jurídica gratuita, aí em relação a essa pessoa específica, a gente chega, vai e coloca lá e paga as custas para ela. Agora, o que eu não quero é pedir, já que é uma ação muito complexa, o que eu não quero é botar um valor da causa, ficar sujeito a ter que colocar um valor da causa alta, e se na pior das hipóteses cai com o juiz que não ler a petição, e ele vai e condena, e aí vocês são duplamente penalizados. Eu não quero isso. Então eu quero o quê? Eu quero pedir assistência jurídica, porque a maioria, eu tenho certeza, que faz jus a isso aí, porque o processo tem custas, ok? O fato de ter advogado privado não implica, ou seja, não quer dizer que a pessoa não possa ter o direito, porque o valor é um valor que não é alto e é dividido, e isso já é pacificado, está previsto até na própria lei isso aí, tá certo? O que a gente tem que fazer é demonstrar isso aí, que na verdade o que eu ganho, levando em consideração que eu gasto também, eu preciso disso, eu não posso pagar mais do que isso. Se eu perder essa ação e tiver que pagar o honorário de sucumbência, isso vai comprometer a minha vida, a minha família. Então, por isso que eu quero, no caso das ações relacionadas, né, nas ações ordinárias, eu quero pedir assistência jurídica gratuita. Eu acho que é importante nesse caso aí. Estudante, eu estudo só, eu não trabalho. Então, veja, se você não trabalha, você não tem renda. Então, você tem direito à assistência jurídica gratuita. Então, tudo isso aí são coisas que eu tive que planejar, pensar, desenvolver na ação, para que, já me antecipando ao que o INSS pode utilizar na defesa dele, eu já contra-rebater, ou até mesmo impedi-los, né, inibi-los de colocar esses argumentos contra vocês aí. Então, veja bem, é uma ação que ela é uma ação bem interessante, é uma ação que vocês não vão encontrar, de certa maneira, um caso idêntico, porque é uma ação muito peculiar, para falar a verdade. Ela envolve você ter um conhecimento de vários pontos específicos relacionados a concurso público, né? Ou seja, ela é uma construção que, na verdade, no final, eu vou chegar e vou demonstrar que aquela restrição feita pelo Decreto 6944 foi uma restrição inconstitucional. Então, portanto, vocês deveriam fazer parte do cadastro de reserva e, portanto, serem aprovados, que existem vagas em demasia sobrando e que o problema todo relacionado, né, à falta de eficiência na prestação de serviços relacionados à Seguridade Social é decorrente da falta de pessoal e que, nesse caso, eu consigo encaixar na exceção em que o surgimento de vagas no concurso público gera direito à nomeação. Veja, o que o STF fala é o seguinte: o mero surgimento de vagas não gera direito, mas se houver o surgimento, uma omissão arbitrária, imotivada e que há necessidade de contratação, aí há o direito, e a gente está demonstrando isso. As filas, o tempo de atendimento, as pessoas sofrendo, agências não abertas, ou seja, toda uma pesquisa feita por minha equipe e também com a ajuda dos líderes, né, que tem que agradecer imensamente, todos eles, né, o Danilo, a Cíntia, a Priscila, a Micaela agora que está ajudando, até minha ex-aluna, a Thaís, são tantas pessoas que ajudam nisso aqui, o Ricardo, vocês não sabem, mas nos bastidores disso aí, além da minha equipe do escritório, tem colegas de vocês que estão, me ajudando demais em relação à pesquisa, porque é muita informação. E depois disso, se a gente não conseguir ganhar na justiça, ainda assim, eu vou levar isso, a gente vai jogar isso para o Ministério Público e falar: Ministério Público, você deu entrada naquela ação lá quando tinha problema no presídio.
Você deu entrada naquela ação lá quando tinha problema na educação pública. Você deu entrada quando teve problema na questão de medicamento. Agora você tem que dar entrada aqui também, nesse problema de seguridade social. Então a gente joga a bola para eles também, porque aí, talvez, né, caso a gente não consiga, por nós, talvez a força do Ministério Público seja maior ali, porque agora a gente não está falando só de um pedido de nomeação de pessoal, a gente está falando de nomeação de pessoal que está relacionado diretamente com atividades fins do Estado, relacionado diretamente assistente, né, à questão de benefícios sociais, a questão do amparo à velhice, à adolescente, à criança, e uma série de fatores. Ou seja, tem muitas pessoas sofrendo que nós não conseguimos ver, nem vocês, nem eu, nem o juiz. Mas é dever do Ministério Público fazer valer a Constituição e defender essas pessoas que estão passando por esse problema. Então, de certa maneira, a gente tem um fator diferente no concurso em relação a outros cargos, em relação a outros concursos, que é justamente o fator de a atividade estar relacionado a um direito fundamental social, que é uma coisa fantástica e que, poxa, foi muito legal de estar nesse período de férias, né, e ter feito esse link, e comecei a pesquisar e vi muitas ações propostas pelo Ministério Público pedindo para contratar pessoas como advogados, procuradores, como, por exemplo, defensor público em local que não tinha defensor público, porque é um direito do cidadão ter acesso à justiça. E é a mesma coisa para mim, que eu falei na ação, é um direito do cidadão ter o acesso a um benefício previdenciário, a um benefício da assistência social. É a mesma coisa. Então, veja, você tem que ter o mesmo critério, né? Então, eu mostrei que isso é possível. Ficou muito legal, eu estou satisfeito, sabe? Eu fiz tudo que era possível, vou continuar fazendo, a luta não acabou. Até o último dia, o que surgir ainda vou inserir, mas vou te dizer, ficou top de linha. E aí aquele negócio, muitas pessoas às vezes podem ficar desacreditadas, seja por um motivo ou por outro, seja porque alguém acha que não vai dar, seja porque alguém falou que talvez não consiga. Bom, eu acredito que a via mais fácil de conseguir realmente seja judicial, que já é difícil, mas se for conseguir é mais fácil judicialmente, mesmo que seja pelo Ministério Público. E eu vou tentar por vocês e vou tentar também levar isso ao MP de uma maneira clara, porque se levar para o MP sem ser de uma maneira técnica e que consiga mostrar para ele que o que a gente está levando para ele é algo relacionado ao que ele tem que defender, ele vai simplesmente arquivar o processo, como normalmente ele faz em relação aos demais concursos. Então a gente tem que saber trabalhar isso, e eu quero fazer isso por vocês também. Então veja bem, a gente está formando esse grupo agora, tá legal? O primeiro já teve uma quantidade muito boa de pessoas que a gente vai dar entrada na ação, e vamos formar o segundo grupo agora. O grupo já está aberto, os líderes do grupo vão inserir os interessados, tá certo? Os interessados terão o prazo de 15 dias para poder aderir, né, ao processo. E aí, o que é aderir ao processo? É simplesmente chegar e fazer todo o processo de subir com os documentos no site, preencher os dados, e aí vai gerar automaticamente o contrato, e nesse primeiro momento subir com o contrato assinado em download. Ok? Atenção que ao preencher, né, ao você entrar no site, cuidado que vai chegar uma hora lá que vai te perguntar qual é a sua ação. Você coloca em INSS, porque tem outro grupo que eu advogo também, que é um grupo relacionado à saúde, Secretaria de Saúde. Então não clica ali não, senão você vai para o lugar errado. Você tem que clicar em INSS. E como você está no edital 7, então você não tem posição, porque não sai o seu resultado. Então quando perguntar lá a sua posição, coloca 000 e toca o cadastro normalmente. Suba com os documentos no local correto, identidade no local correto, procuração, depois que ela vai ser gerada automaticamente, você vai imprimir e vai subir com ela no local correto, porque tudo isso é importante para depois, na hora de organizar o processo para dar entrada, eu não perder tempo com bobeira, que foi algo que eu perdi muito tempo na primeira ação. Eu alterei, eu melhorei muito o site, investi para que vocês não errem
para que a gente possa ter velocidade nessa parte burocrática. A parte difícil, a parte cansativa é a parte de fazer. Essa eu já fiz a ação. E deixei o site pronto para vocês agora mandar bronca. E aí daqui 15 dias eu vou chegar e vou mandar o boleto, ou as pessoas vão dizer se preferem pagar via boleto ou via cartão de crédito. O valor é R$ 1.500 por pessoa, dividido em 15 parcelas de R$ 100, e a pessoa vai optar se ela quer pagar por boleto ou se ela quer pagar por cartão de crédito. E aí a gente vai mandar de acordo com o que essa pessoa optou. E aí vai dar um prazo, o primeiro boleto é o que efetivamente comprova a intenção da pessoa em participar da demanda e fazer parte do nosso grupo. Está demonstrando efetivamente que confia no meu trabalho e que quer que eu a represente. E aí essas pessoas, pagando o boleto, elas já estão garantidas para a demanda que a gente deve dar entrada em fevereiro ou talvez em março. Eu acredito que em março, porque eu vou dar entrada agora no final de janeiro na primeira demanda, e em fevereiro vou esperar vocês um pouquinho terminarem de se organizar e subir com a documentação. Parece que não, mas dá um trabalho grande para organizar isso tudo, quebrar documento, separar documento, tem que estar no tamanho certo de megas para poder subir cada arquivo. Então, às vezes, dá mais trabalho entrar com a ação do que fazer a ação. Por isso que eu peço que vocês façam tudo corretamente, preencham tudo corretamente. O endereço, quando for colocar o CEP, coloca o CEP certinho, não coloca o CEP da cidade, coloca o CEP da sua rua, porque isso faz diferença, porque depois, quando você não coloca, eu tenho que ficar pesquisando qual é o da sua rua, porque eu só consigo preencher o dado correto no site da Justiça se eu botar detalhadamente seu endereço. Então é muito importante que vocês levem a sério no momento do cadastro. Vai ser 10 minutos. Vai ser muito importante que você faça com total rigor, porque senão isso vai fazer às vezes com que tudo que é acabado eu não consiga entrar com a ação e tenha que entrar em contato com 3, 4, 5 pessoas que eu não consegui, que preencheu errado, para poder entrar com a demanda, e aí vou acabar atrasando tudo. Então é melhor não fazer isso. Deixe os contatos, e-mail, telefone, tem os campos lá para isso, só eu vou ter acesso, tá? E minha equipe. Então é muito importante isso. E aí, quem não fizer o pagamento da primeira parcela, quer dizer que, na verdade, não tem interesse em entrar com a ação, pelo menos nesse momento. Pode ser que não haja uma outra oportunidade, eu não sei se haverá novos grupos, mas nada impede que você venha me contratar depois, sozinho ou num grupo menor. Com certeza vai ficar mais caro. Então a oportunidade agora, eu estou afirmando com muita propriedade, ficou muito boa a ação. Depois vocês podem perguntar aos líderes que vão ter acesso a elas. E eu vou dar todo o meu empenho e energia, como tenho feito nos processos em relação ao INSS, para que a gente possa obter êxito nessa ação. Essa ação, desde quando eu assumi na Digital 13, ano passado, para cá, eu tenho praticamente ficado só por conta dela. E os demais membros da minha equipe têm trabalhado junto comigo nas outras, onde eu oriento mais, faço tudo que tem que ser feito, explico detalhadamente os outros processos, os outros pontos, para que eles possam desenvolver e trabalhar, e eu ficar por conta de vocês em razão da importância dessa demanda. A Micaele está entrando aí agora, uma líder do grupo, fantástica, ex-aluna minha. Semana que vem estaremos pessoalmente juntos aí conversando no meu escritório. Então, meus amigos, era isso que eu queria dizer para vocês. Aguardo vocês, obrigado pela confiança de sempre. Micaele, você pegou pelo final aí, e agora é só depois que eu concluir você ouvir tudo de novo. E a gente vai falando, eu tenho que conversar com você também um pouco depois, e semana que vem te espero no meu escritório. Tá legal? Tô vendo aí que eu tenho duas amigas aqui, você e a Cíntia, que eu gosto demais, e os demais colegas vão vendo isso aí a partir do momento que vocês forem inserindo eles no grupo. Legal? Tudo de bom para vocês, felicidades, bom fim de semana, Deus abençoe todas vocês. Tchau, tchau.